Convidados em estúdio, aliás, em conversa, porque em estúdio já estão, e vamos então ter uma conversa amigável, conforme nós prometemos. Cátia João, quem são os nossos convidados, afinal? Claramente eu passo a anunciar os nossos convidados dentro daqueles que também farão parte do nosso querido painel. Temos aqui o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Mingues, que também claramente é conhecido por muita gente, a população, porque claramente tem feito um trabalho excelente, um trabalho grande de interesse da população e não tem como as pessoas não o conhecê-lo. E temos também como convidado o porta-voz da Direção de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional. Afonso Paulo, eu refiro-me de Quintino Ferreira, que também dispenso apresentações. Então, sem mais delongas, caro telespectador, nós vamos ter conversa com essas distintas entidades presentes aqui no nosso estúdio para sabermos um pouco sobre a relação que há entre a Polícia Nacional e a Palanca TV e também os serviços de proteção civil e bombeiros com a nossa querida Palanca TV. Estamos sempre juntos em todos os momentos que marcam o país. Cátia João? Muito bem. Tome assento, por favor. Obrigada. Muito obrigada. Muito bem, obrigado. Obrigada. Estimados convidados, bom dia, Quintino. Bom dia. Bom dia, Faustino. Bom dia, Afonso. Bom dia, Cátia. Bem dispostos? Como sempre. E a farda sempre a representar, não? Esta é a nossa marca. Muito bem. Então, Cátia, começa a conversa. Olha, eu gostaria, antes de aprofundarmos essa conversa, de saber um pouco mais do vosso BI, vosso bilhete de identidade. Prioridade ao oficial superior. Tá bom, obrigado, Cátia. Obrigado, Afonso. Antes de mais, gostaríamos aqui parabenizar a TV Palanca por hoje estar a comemorar o seu 6º aniversário. Portanto, dizer que nós também, Comando Provincial de Luanda, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, nos revemos nessa festividade da Palanca TV. Foi-nos feito aqui a pergunta relativamente àquilo que é o nosso perfil. Não sei se eu pude exatamente. Faustino Chitema é meu nome, casado, pai de 4 filhos. Eu sou natural de Luanda, portanto, mas tenho descendências do Sul. Meus pais nasceram no Sul, a minha mãe nasceu na província do Bié, o meu pai nasceu na província de Kwanza Sul. Portanto, desta feita, sou funcionário do Ministério do Interior, conforme já é conhecido, é óbvio, só o facto de estarmos a envergar essa farda que representa o Ministério do Interior, e já tem muito a dizer. Pronto, eu acho que daquilo que é o meu perfil, essencialmente, é isso que gostaríamos aqui de transmitir aos telespectadores. Isso também para não criar outras curiosidades. Exatamente. Afinal, o foco não é este. Muito bem, vamos ouvi-lo também. Bem, meu nome é Quintino Opale Ferreira. Este segundo nome, Opale, é um nome choque. Significa querer de Deus, ou vontade de Deus, ou então graças a Deus. Opale Wazambi. Isso que significa o meu nome. Meu nome é Quintino Opale Ferreira. Sou natural da província de Luanda Sul, propriamente do município de Saurimo, no bairro da Aldeia Missão, na comuna de Lavur. Vivo em Luanda já há 29 anos, sou casado e estou na corporação policial já há 17 anos. Entrei em 2004, fruto do primeiro concurso público que convidou a juventude a fazerem parte da Angola em Paz. Isso em 2004, então dentro do programa de modernização da Polícia Nacional foram convidados jovens naquela altura com os requisitos de no mínimo um ensino médio feito de escolaridade e também com 1,75 m, o mínimo para sexo masculino e sexo feminino, na altura 1,70 m. Então nós respondemos esse chamado. Na altura a polícia não era um órgão tão atrativo para a juventude como é hoje. Então nós fomos daqueles primeiros jovens do primeiro curso de alistado da Polícia Nacional. Estes bravos. Pois, então está aqui contado o essencial do perfil de cada um dos nossos convidados. Palanca TV está hoje a fazer os 6 anos, já recebemos os parabéns da vossa parte. Mas há aqui uma relação muito direta entre a imprensa e o Ministério do Interior. Da parte da polícia, o que é que se pode dizer dessa relação? Bem, falando particularmente da Palanca TV, eu, acima de tudo, penso que sou o primeiro polícia que começou a ter contato com a Palanca TV.
desde a sua criação, da Palanca TV, no entanto, e nós fazíamos sempre a apresentação dos dados das últimas 32 horas daquilo que é o trabalho da Polícia Nacional no ponto de vista operativo. Certo. Então fazíamos esse balanço com o surgimento da Palanca TV. Isso veio engrandecer mais aquilo que é o órgão de comunicação televisivo em Angola, porque nós, do ponto de vista daquilo que é informação, daquilo que a gente produz, nós trabalhamos, produzimos, mas há necessidade de se tornar público aquilo que a gente faz. Porque tanto a nossa situação preventiva, não é, de prevenção de crime, nós temos que transmitir ao público. Mas a televisão é um canal muito rápido e abrangente. Quando a gente está aqui a falar, estamos a aconselhar, olha, a população deve, a partir de hoje, recolher-se a partir das 22 horas, com respeito ao decreto presidencial imposto pela força da Covid. Se a polícia sair apenas com cartaz, sair apenas, ir ao encontro da população, aquilo que é o procedimento de proximidade, poderá não ser suficiente para transmitir de maneira mais rápida. Certo. Mas já aqui na televisão é um veículo muito rápido, a população consegue consumir-se com maior rapidez. E depois também aqueles indivíduos que incumprirem estas orientações, aqueles que incumprem devem ser também trazidos ao público. Olha, os elementos que incumpriram foram detidos ou foram responsabilizados nesta e naquela dimensão, para chamar também, a título de exemplo, a outros elementos para não cometer os mesmos erros. Ou aquele que cometeu e salvou-se disso. Então a televisão tem essa importância para a corporação policial, no auxílio daquilo que é a nossa missão, de prevenção à criminalidade, e também depois do crime acontecer, obviamente, nós temos que surgir para dizer que aquilo que aconteceu, esclarecer, não é? Aquilo que aconteceu não foi tão bem assim, conforme está a especular, mas o acontecimento foi desta naquela dimensão, e dali então, porque há pessoas que implantam um sentimento de insegurança, pegam numa coisa mínima, aproveitam das redes sociais e dão um esclarecimento, ou melhor, dão uma explicação que lhes apetece. E agora nós precisamos da televisão para dar um esclarecimento com relação ao acontecimento real da situação. Pois. Kátia? Muito bem, a mesma questão estende-se para Faustino Minguens. Obrigado, Kátia. Muita coisa foi dito aqui pelo inspetor-chefe Quintino Ferreira, e nós gostaríamos aqui reforçar aquelas que já foram suas palavras, a relação entre bombeiros e a Palanca TV. Obviamente que as ações que são realizadas pelos bombeiros são meramente preventivas. Portanto, do ponto de vista preventivo, nós procuramos, por intermédio dos órgãos de comunicação social, aqui particularmente a Palanca TV, que tem um papel muito importante ao transmitir aquelas que são as ações preventivas que visam de facto mitigar as ocorrências que se têm registrado a nível do país, particularmente Luanda. Portanto, significa dizer que esta relação Bombeiros-Palanca TV, que é um órgão de comunicação social, é importante, porque não obstante de nós estarmos em programas televisivos, em programas de rádio, fazer menção daquilo que são as ações que mereceram intervenções por parte dos bombeiros, mas também é preciso passarmos essa mensagem preventiva. Significa dizer que a Palanca TV tem um papel muito importante na redução de risco de desastre, passando essas informações preventivas. Portanto, significa dizer que nós, bombeiros, não conseguimos almejar os nossos objetivos, que é a redução de risco de desastre, se não tivermos os órgãos de comunicação social a trabalharem junto conosco. Significa dizer que a Palanca TV também é um bombeiro. É um bombeiro porque também tem levado essa cultura preventiva junto da população. Significa dizer que os objetivos são alcançados pelos bombeiros, esses feitos também se revertem na Palanca TV, que é um veículo de transmissão muito ativo, por onde as pessoas estão em casa a acompanhar os conselhos, retêm esses conselhos, e esses conselhos de facto têm salvado muitas vidas. Portanto, significa dizer que a Palanca TV para nós tem um papel muito fundamental, muito importante. Eu também gostaria aqui dizer que, sem medo de errar, eu sou um dos primeiros bombeiros a fazer parte de um dos programas da Palanca TV. Portanto, nós somos pioneiros aqui em casa. Significa dizer que vamos continuar a trabalhar e, na verdade, quando estamos a falar pioneiro, nós representamos uma instituição. Significa dizer que os bombeiros também estão em festa pelo facto da Palanca TV hoje estar a comemorar o seu 6º aniversário. Portanto, nós gostaríamos aqui, mais uma vez, reiterar aqui os nossos parabéns à Palanca TV, que tem sido um parceiro muito importante naquilo que são as atividades profiláticas que se revêem dentro das ações dos bombeiros. Momentos mais marcantes com a Palanca TV. Os bons, começamos pelos bons. Olha, eu me recordo que há tempos
nós fizemos um trabalho de campo. Esse trabalho de campo foi feito por Sua Excelência, Comissário Bombeiro Manuel Matanda Lutango, quando fez uma radiografia a nível da província de Luanda, de modo a constatar aquilo que são os riscos e também a preparação da nova época chuvosa. E nós, de forma muito árdua, realizamos trabalho de campo que não foi fácil com uma equipa da Palanca TV. E pronto, vivemos bons momentos, não só nesse trabalho de campo, mas também nós já tivemos aqui em casa, participamos em vários programas de entretenimento, de informação e não só. Portanto, eu acho que eu sinto que tenho uma família aqui na Palanca TV. Porque às vezes quando recebemos o telefonema para podermos fazer parte de um programa, aí em casa não devem se esquecer que nós representamos uma instituição, portanto, nós estamos aqui para falar de forma particular, mas sim representamos uma instituição e é sempre bom estarmos aqui na Palanca TV, passarmos essa informação. Significa dizer que todos os momentos para nós são bons. São bons quando somos chamados para podermos fazer parte de um programa, somos chamados para podermos transmitir os nossos conhecimentos, transmitir as medidas profiláticas, nós nos sentimos bem. Porque por intermédio da nossa presença, por intermédio da Palanca TV, nós sentimos que estamos a contribuir naquilo que é a redução de risco de desastre. Significa dizer que todos os momentos para nós na Palanca TV são bons. São bons. Muito Não bem. há momentos... Não há, porque a nossa presença aqui é mesmo para transmitirmos uma mensagem preventiva. Eu gostaria de saber, nunca houve situações de... há uma atividade agendada dos serviços de proteção, faz-se o convite e a equipa simplesmente não aparece? Bem, já houve sim, já houve, mas deixa-me dizer que os imprevistos acontecem e os problemas, existem certos problemas que são problemas conjunturais e nós temos que ter a amabilidade de podermos entender, não é? Entender as circunstâncias, não podemos simplesmente aqui olhar os aspectos negativos, porque na verdade, quando há condições apropriadas para tal, a palanca está aí para poder fazer a cobertura e quando às vezes ocorrem essas situações, é normal que a gente compreenda, não é? Certo. Porque os imprevistos ocorrem e mesmo nós, do ponto de vista técnico também, temos tido algumas situações. Portanto, significa dizer que é muito normal, é natural que essas situações ocorram. Ficaríamos tristes, de facto, se a Palanca TV dissesse assim, olha, a partir de hoje nós já não queremos ver os bombeiros em nenhum programa da Palanca TV. Aí sim ficaríamos tristes. Mas essas coisas vão ocorrendo. Já aconteceu e vão ocorrendo mais vezes ainda. Portanto, nós estamos preparados para isso, mas continuamos a dizer aqui que a Palanca TV para nós é um parceiro incondicional. Nós vamos continuar a trabalhar. Esta geração que é a nossa vai trabalhar com a Palanca, as outras gerações continuarão a trabalhar com a Palanca. Para nós isso é o mais importante. Muito bem. E é esta geração que nós queremos. Muito bem. Quintino, que memórias já tem desta relação, este intercâmbio entre a sua instituição Palanca TV? Somos claramente bem comportados? Bem, olha, a Palanca TV, quando surgiu, nós começamos a ter uma relação. Na altura eu ainda trabalhava no Comando Provincial de Luanda, era oficial de comunicação do Comando Provincial de Luanda, e eu consegui família, e era muita juventude que começou com a Palanca TV. E dali então que começamos a ter aquela ligação primeiro de trabalho e hoje essa ligação já mesmo está no nível da amizade. Eu conheci o Justino Mabaia que, nesta casa, eu conheci a Itelvina, eu conheci o Antunes, conheci a Cátia, eu conheci muita gente nesta casa na Palanca TV, os repórteres, os cameramentos. Então, é uma alegria, na verdade, nestes 6 anos de trabalho que a Palanca TV existe. Agora, também nós reconhecemos o trabalho que os profissionais da Palanca TV fazem. No dia 16 de junho, no entanto, alguns profissionais da Palanca TV mereceram certificado de reconhecimento da parte da polícia, certo, porque os programas que fazem são verdadeiramente uns colaboradores diretos no combate à criminalidade, porque aquilo que dissemos no princípio, não é? Situações, planos da polícia para o combate à criminalidade, tem que existir um veículo, tem que ter outros elementos na continuidade para a transmissão dessa planificação. O que é que acontece? E algumas denúncias a gente consegue obter através da Palanca TV, não é? Aconteceu no bairro tal, e se calhar uma situação que aconteceu num espaço de intramuros, no interior de uma residência ou no quintal de uma família, onde a polícia não tem acesso. Mas a família consegue sair de imediato, dirigir-se à Palanca TV e não dirigir-se à polícia para fazer uma participação. Certo. E nós, a partir da Palanca TV, conseguimos tomar contato com o que está a ocorrer e dali desencadeamos já mecanismos investigativos. Abre-se um processo. Nesta altura já começou a falar na Investe já de porta-voz da Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais. Abre-se um processo porque nós tomamos contato
com este acontecimento através da Palanca TV. São momentos bons. Ontem, infelizmente, não tivemos sucesso porque a Palanca TV não conseguiu aparecer para fazer uma cobertura, infelizmente. Disse muito bem o Faustino Minhães, reconhecemos também as dificuldades que vamos tendo do ponto de vista de cada órgão para poder dar uma resposta, se calhar à dimensão, à altura daquilo que se pretende para uma determinada atividade. E ontem, infelizmente, não foi possível. Nós fizemos a apresentação de um grupo de marginais. No entanto, desmantelou-se um grupo de elementos que estão ligados à burla e também à coação, isso por via internet. A gente sabe que conhecem alguém por via internet e depois vão forjando uma amizade, e dentro daquela amizade que se criou de seguida, uma menina e um rapaz, e aquela troca de mensagem, depois troca de imagens indecentes, e o rapaz depois dali aparece um grupo de elementos, famílias, um aparece como pai, outro aparece como mãe, um advogado, mas são todos elementos criados apenas para atacar ou tirar algum dinheiro da vítima inicial. E aquelas fotografias íntimas que esse elemento vai recebendo não são, na verdade, de uma menina com quem ele estava a falar. São retiradas imagens de uma outra pessoa. Ele está a falar com um homem e então começa a receber aquelas imagens indecentes. Depois ele é chantageado. Olha, estás a envolver-se com uma menor, ela tem 16 anos de idade e por isso, nessa razão, esse menor é nosso filho. Para ultrapassar este caso, tem que pegar agora 200, 300 mil kwanza, faça o depósito nessa conta. Chegou até nós. A vítima sentiu-se mal, fez a participação à polícia e nós, num processo investigativo, conseguimos deter os 2 elementos. Um em Luanda e outro estava na província do Uísque, também já está detido, está a ser responsabilizado. E também essa juventude, a Palanca TV tem programas de entretenimento, onde há festas, vão fazendo cobertura desses eventos festivos e está ligada à juventude. E há elementos que vão em festas, não com o objetivo de festejar, mas sim de conhecer as moças que lá estão e vão fingindo alguma amizade. Ele escolhe as moças com melhor imagem, aquelas que são atrativas para os interesses dele, e finge uma imagem. Depois, no andar do tempo, começam a recrutar essas jovens para o mundo da prostituição. No entanto, dias depois, olha, tem um fulano ali, quer falar contigo, tem 200 mil kwanzas e tal, vai lhe dar. Então, aconteceu com uma jovem numa festa no Patriota e depois criou essa relação de amizade. Ela pegou no carro, imprudentemente, por volta das 18 horas, e foi ao encontro de pessoas estranhas. Por sorte, os guardas da hospedaria onde estava envolveram-se, então não aconteceu um mal pior. Esses elementos também estão detidos, foi detido já na centralidade do Quilombo onde ele residia. Então, e tudo isso a gente só consegue transmitir esse conforto e essa cautela à juventude quando há intervenção dos meios que permitem que essa informação chegue até eles. E a Palanca TV é justamente um desses meios e gostaríamos muito de continuar com essa parceria, de transmitir aquilo que é o bom para a juventude e prevenir-se do mal. Muito bem. Muito bem. Olha, Cátia João, nós temos felicitações e a Polícia Nacional, o Ministério do Interior, nunca nos deixou mal. Certo. Vamos então acompanhar as palavras da responsável ou a presidente da Comissão Administrativa da cidade de Luanda, Maria Antônia Nelumba, e também a Diretora Nacional de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, Comissário Ingrácia Lopes da Costa. Muito bem, vamos a isso. Fazer aniversário é sempre uma coisa agradável e para vocês que tiveram um início formidável, temos estado a acompanhar o vosso trabalho, gostaríamos de incentivar que continuassem na mesma senda e que pudessem divulgar cada vez mais as atividades que são desenvolvidas, principalmente aqui a nível do nosso município, e mostrarem a realidade daquilo que se está a produzir e daquilo que está a acontecer a nível da nossa cidade. Portanto, parabéns, muitas felicitações e que o vosso trabalho continue na mesma senda, trabalhando com o entusiasmo que vos é característico e felicitar mais uma vez por esta data. Eu sou a comissário Engrácia Costa, sou diretora nacional da Direção de Comunicação Institucional da PNA. Estou hoje aqui para desejar a todos os profissionais da Palanca TV um feliz aniversário e que esta festa se traduza na paz, interação cada vez melhor com o vosso público e o público externo. Parabéns, profissionais da Palanca TV.
Muito bem, ouvíamos então as felicitações. Instantes vimos a doutora, como eu diria? A Presidente da A Comissão Presidente, exatamente. Mariana Não, mas Luanda. que acabamos de ver agora. A Doutora tia- Engrácia. a tia Engrácia, mãe dos exatamente, nós jornalistas. tratamos como tia Ela é mãe de Engrácia. todos. Eu fiquei a saber agora, é mãe do... Quintino? Mãe profissionalmente. Profissional. cara. Ai, Profissionalmente. vocês Ela me é dão mãe cá de todos. algumas rasteiras. Muito bem, muito bem. Não sou do Quintino, minha também. Por isso eu digo, mãe de Também. todos. Sim, na verdade ele é mãe dos jornalistas, é mãe de todo aquele elemento que está ligado à comunicação institucional. A diretora Engrácia é uma senhora que já tem uma vasta trajetória no mundo da comunicação Muito bem. e principalmente institucional. É uma das poucas mulheres que já faz comunicação institucional há muito tempo e principalmente num órgão paramilitar. Certo. E algo que era visto como uma coisa só para homens, que ficaria difícil uma mulher envolver-se nisso. E acreditem que ela produziu muita juventude que é vista hoje na polícia a fazer comunicação. Tem a mão dela. Não há nenhum jovem nessa altura que podemos dizer que faz comunicação institucional na Polícia Nacional que não teve a mão da diretora Engrácia. A diretora Engrácia, ela é uma senhora muito atenta. Tudo que se fala, tudo que se faz, ela está por aí. Ela diz que ela é o coronavírus na comunicação. Não está nas redes sociais, mas de repente, se publicar alguma aparece. coisa, já aparece. Olha aquilo aí, olha, não, tirar aquilo. E é tão disponível. É tão disponível e tem sempre. Ela tem uma particularidade. Sempre que apresentar uma situação e ela aparece com uma posição reprovar, primeiro, te mostrar o risco daquilo que fizeste e depois te sugerir como deverias ter feito, como vais fazer a partir de agora e depois qual seria o caminho ou qual é a vantagem daquilo que fizeste. Porque não vê erro em tudo que a pessoa faz. Ok. Muito bem. Muito Pode bem. até ser errado, mas ela consegue encontrar no seu erro a vantagem daquilo que você fez e te mostra o erro daquilo que você fez e o risco que você vai correr com aquela situação que você fez agora, amanhã e depois. Então te mostra os caminhos para prevenir que aquele risco não cresça. É, na verdade, uma mãe e ela está aí sempre atenta. E nós mãe somos do felizes. Quintino, Muito bem. mãe ninguém também. O sentimento Olha, é recíproco. Disse o Quintino muito bem. Nós, na qualidade de jovens, eu não vejo, Quintino fez menção aqui de que não há jovem na polícia que tem o domínio da comunicação e não passou por esta senhora. Eu também sou um aluno desta escola, portanto, e tenho muito apreço, muita consideração pela tia Engrácia, conhecida assim por muitos, mamãe Engrácia por outras. É uma pessoa muito prestativa, uma pessoa muito atenta, muito rigorosa naquilo que faz. E eu, na verdade, ainda tive o privilégio de estar com ela quando esteve no Comando Provincial de Luanda, enquanto diretora. Trabalhei com ela, bebi muito dela, foi sempre ela que esteve ao nosso lado, nos dizer, o Quintino fez referência de uma coisa muito boa, quando algo está errado, ela mesmo chama e diz, olha filho, aqui deveria ser assim. Ela traz o problema e ao mesmo tempo traz a solução. E nós hoje, eu particularmente, sou o que sou do ponto de vista profissional, graças a tia Engrácia. Portanto, graças a tia Engrácia. E até hoje continuo ainda a beber da experiência dela. A gente, quando faz alguma coisa, quando temos alguma dificuldade do ponto de vista da comunicação, é lá no gabinete de comunicação institucional onde batemos a porta. Muito Tia bem. Engrácia, o que é que vamos fazer? E olha Como vamos E fazer? olha que essa experiência dela transcende o Ministério do Interior, abrange também nós enquanto profissionais da Exatamente. comunicação. Cátia, estimados convidados, deixa que eu vos conte. Lembro ter acontecido na escola Serra Vandona, hein? Numa cobertura jornalística, havia uma comissão da GNR de Portugal que esteve em Angola e num momento em que eu precisava gravar uma entrevista e outros colegas também, e não conseguimos, a entidade não esteve disponível. E a tia Engrácia apareceu, olha, vocês deviam ter aproveitado na altura em que nós saímos deste para aquele local. Eu ainda preparei-vos, mas vocês ficaram distraídos. Agora, vocês só vão gravar a entrevista depois do coffee break. E se não tivesse sido ela a nos chamar a atenção e a dizer qual seria o momento para gravar a entrevista, provavelmente algumas equipas teriam abandonado o local já chateados, quando na verdade nós quebramos um protocolo. Claro. Então, de facto, Cátia, e creio que no telefone da Cátia também está gravado tia Engrácia. Não, Afonso, isso é que nós estamos a dizer. Isto é que caracteriza um bom profissional.
Portanto, quando tem paixão por aquilo que faz, quando Certo, sabe o que faz, certo. não é? Isto é que vai caracterizar um bom profissional. A tia Engrácia é a própria polícia. A tia Engrácia é a comunicação da polícia. Portanto, nós que lidamos com, nós que pertencemos a um determinado órgão castrense, nós temos que nos rever naquilo que é a instituição. Eu devo dizer assim, eu, Faustino Miguel, sou o bombeiro. Quando se fala de bombeiro, sou eu sou o bombeiro. Eu tenho que ter paixão por aquilo que eu faço. Tá, não é? E essa paixão deve ser transmitida às pessoas. Eu tenho que saber o que é que um bombeiro faz. Portanto, todas as ações que são realizadas por nós, bombeiros, devem se rever na população. E a comunicação é isto. A tia Engrácia é isso. Disse aqui o Quintino que a tia Engrácia é o coronavírus, não é isso? Mas no bom sentido. Portanto, no bom sentido. Mas, na verdade, é uma mãe para nós. Eu que disse o Quintino, só para não provocar ciúmes. Né? Não é só mãe dela profissionalmente, também minha mãe profissional. E há essa reciprocidade, né? Não sim, tem como. Quem dá deve receber. Kátia, nós hoje somos o que somos na comunicação porque passamos por esta senhora. Muito bom. Temos muito respeito por esta pessoa. Para além de ser uma pessoa que nós chamamos de mãe, é uma excelente profissional. Muito bom. Cátia? E nós, a conversa está tão agradável. Está tão agradável, Afonso. fica difícil despedir. Não é? Muito difícil. Mas, infelizmente, nós vamos ter que dispensar os nossos caros ilustres convidados. Uma palavrazita para Bem, os telespectadores. Primeiro, quero encorajar a Palanca TV a continuar a trabalhar. O trabalho que vocês fazem, na verdade, quem está fora, quem não conhece as vossas estruturas, quem não conhece diretamente os profissionais desta casa fora da tela, pensa que tem todas as condições que permitem que o trabalho ande. Mas, na verdade, não há todas as condições, porque eu sei, eu noto, não é? Na verdade, ninguém me explica isso, é aquilo que eu vejo, mas você faz um trabalho de uma dimensão, de uma estrutura que tem todas as condições necessárias para se levar o trabalho com qualidade. Isso só funciona em função da capacidade, da vontade que essa juventude tem que trabalha nessa casa. Então, quero vos encorajar e continuem a trabalhar assim. Olhando para a nossa juventude, cresce cada dia que passa a onda de elementos em grupos, no entanto, aquelas lutas no grupo, porque não foi à escola, porque não tem condições. Há indivíduos que dizem que a criminalidade só cresce por falta de oportunidades, não há espaço de formação, não há espaço de trabalho, então os jovens vão se unindo para determinados grupos. Nós também passamos por essa dificuldade toda. Também crescemos em Museques. Eu cresci na Boa Vista, no bairro da Boa Vista, naquele bairro da Boa Vista. Cresci lá, mas eu não precisei ser marginal para hoje ter condições de viver. Também passei por situações muito difíceis. Eu vivi em um bairro com becos, com casas de lata, de chapas, no entanto, aonde eu cresci. Mas há um desafio próprio, porque a vida é um processo de eliminatória. Crescem 5, 20 jovens numa zona só, daqui a 10 anos, só estarão 5 em destaque. Aqueles que têm a vontade de crescer. Aqueles que decidirem que vamos ser nós agora, somos os pais grandes do bairro, esses não vão crescer, não vão chegar a lado nenhum. Uns vão acabar presos, outros podem acabar por morrer, por doença, porque a vida que leva não é das melhores, e alguns por outros incidentes qualquer na vida. Por isso, você, meu jovem, deixa desta vida de grupo, deixa dessa vida de UOL, desses grupos de UOL, sai daí. Pega na arma que tens em posse, entregue à polícia, ainda vais a tempo, estuda, trabalha, preocupe-se em procurar uma fonte que vai dar sustentabilidade futuramente. Porque isso não vai te levar a lado nenhum. Todos nós também crescemos em Museque e não tínhamos as condições. Andávamos a pé do Icra até na Boa Vista só para ir a estudar. Todos os dias. Obrigado. Muito bem, está feito o apelo. Quem tem ouvidos, ouça a voz de um mais velho. Muito bem, palavra final, Faustino Minguês. Bem, antes de mais, em nome da direção do Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, mais uma vez parabenizar a Palanca e dizer que reconhecemos as dificuldades que a Palanca tem enfrentado. Aliás, não é a única instituição que lida com situações do género, mas ainda assim vocês têm sido uma força motora naquilo que é a elevação da própria cultura preventiva, ou seja, na transmissão daquilo que são os nossos reais objetivos. Gostaríamos também aqui aproveitar já, não é, informar que está-se a aproximar mais um período da quadra festiva,
E para nós é com bastante preocupação que se tem registrado elevados casos de acidentes domésticos neste período. E nós temos feito menção também por intermédio da Palanca TV, de que as pessoas devem começar já a ganhar a cultura preventiva em fazer a manutenção do fogão, não é? Evitar certas práticas de modos a evitarmos casos por queimadura. Neste período, constata-se muitos casos de acidente doméstico, particularmente queimaduras com líquidos quentes, e a maioria das vítimas tem sido criança dos 0 a 4 anos. Portanto, são crianças inocentes, porque verifica-se ainda mães a levarem crianças ao colo, a cozinharem ao mesmo tempo, não é? A fazerem grelhados com crianças ao colo, que não devem fazer nesse período da quadra festiva. Nesta fase festiva. Exatamente. Exato. E também já estamos a viver aquilo que é o período da época chuvosa. Repare que nós ainda recentemente, daquilo que foram os últimos dados das chuvas a nível da província de Luanda, tivemos um caso que não chegou até ao Centro de Coordenação Operacional da Comissão Provincial de Proteção Civil, mas tivemos que fazer alguns recorridos e comprovamos o facto. Estamos a falar de uma situação que ocorreu no município do Talatona, onde um grupo de crianças dos 6 aos 14 anos brincavam junto a uma vala de drenagem. Infelizmente, uma das crianças de 13 anos de idade, do sexo feminino, acabou por perder a vida no interior da vala. Significa dizer que os pais aí em casa devem redobrar as atenções junto das crianças, não permitindo com que as mesmas brinquem nesses espaços, transformem essas zonas como sendo zonas turísticas, bacias de retenção e contenção das águas pluviais, valas de drenagens, canal de água do Quicus, charcos, lagoas, bem como outros pontos, não devem ser transformados como sendo pontos de lazeres ou pontos turísticos, de modo a evitarmos situações do gênero. Outro caso que ocorreu no município de Luanda, no distrito urbano do Sambizanga, foi um caso de uma cidadã que foi vítima de choque elétrico. Felizmente, esta cidadã está em vida, fruto da pronta intervenção das nossas forças. Também aqui significa dizer, sempre que se registrar chuvas, devem abster-se de qualquer contacto com fontes de energia, ou seja, não devem apoiar em portas metálicas, janelas, portas de chapas, de modos a evitarmos casos por eletrocução nesse período também da época chuvosa. Mais uma vez dizer que está de parabéns à Palanca TV, e nós, Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, continuamos novamente a dizer parabéns, parabéns à Palanca TV. Não é isso, Quintino? É verdade. Parabéns à Palanca TV, e continue. A Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional vai continuar sempre ligada à Palanca TV. Nós também queremos contar com os vossos préstimos. Agora 6 anos, vamos até aos 60, 70, 80, 600 anos. Maravilha. Muito obrigado e desejar uma quadra festiva feliz para todo o Ministério do Interior. Muito bem. Bom, Cátia João? Muito bem, a conversa agradabilíssima e infelizmente temos de pôr mesmo um ponto final. A festa continua, caro telespectador, continua, e nós queremos mantê-lo aí do outro lado, nesta apresentação de Afonso Paulo e Cátia João. Muito bem, nós vamos fazer... Cátia. O gole está agora feito. Sim, pode continuar. Está bem assanhado, Afonso. Estamos em festa. Muito bem, nós queremos voltar consigo. Vamos fazer um breve intervalo para você beber um copo d'água ou um copo de quiçango, e quando regressarmos, vamos regressar com mais festa, não é verdade, Afonso? Mais festa. Até já. Estamos juntos. Saudações a todos, eu sou a Selma Pontes e empenho a minha função como jornalista nesta lustrosa casa que é a Palanca TV, que hoje completa 6 aninhos de existência. Parabéns também a você que nos acompanha todos os dias. Palanca TV, no coração de todos os angolanos. Feliz vida! Bom dia, Espírito Santo, mesmo antes de pisar. Olá, eu sou Luís Domingos Manuel, 6 anos de Palanca TV, 2 anos como profissional aqui nesta família que está no coração dos angolanos. Felicitamos a todos os profissionais desta estação televisiva. O importante é que foram 6 anos de muitos desafios e que nos tornaram o profissional que somos hoje. Feliz aniversário, Palanca TV. Mesmo antes de